Olá pessoal, eu sou a professora Tássia Teixeira de Freitas e nós vamos trabalhar aqui com o assunto contratos, os principais pontos que podem aparecer na sua prova da OAB. Então vem comigo porque na aula de hoje nós vamos falar sobre introdução, conceito, função social e boa-fé, condições de validade e o contrato de adesão. Vamos lá? Começando, é importante a gente saber que o contrato ele é uma das mais importantes fontes de obrigações. Por quê? Veja, todo dia alguém faz algum tipo de contrato, nós fazemos algum tipo de contrato. Seja porque na hora do intervalo a gente vai na cantina da faculdade e compra um pão de queijo, é um contrato verbal de compra e venda. Seja porque a gente vai estacionar no shopping, também efetuamos ali um contrato de depósito. Enfim, nós realizamos vários contratos ao longo do nosso dia, então é a fonte mais comum das obrigações. A fim de a gente fazer uma pequena revisão sobre esse assunto, vamos lá. Vamos ver quais são, então, as fontes das obrigações. Veja, nós temos aqui no nosso exemplo, aqui no nosso slide, fonte das obrigações divididas em duas partes. Uma, nós temos o Estado como uma fonte imediata e a outra, a ação humana como uma fonte mediata. O Estado, quando ele impõe por meio de lei uma obrigação, você só pode obedecer. Por exemplo, se você tem um carro, obviamente que você terá que pagar o IPVA daquele carro, não é verdade? É uma obrigação imposta para você. Quando você tem, por meio da vontade humana ou da ação humana, você pode, a partir de uma dessas três possibilidades, contrair obrigações. Ou por meio do contrato, que é o que a gente vai estudar aqui, porque você quis, porque duas partes quiseram, porque teve manifestação de duas ou mais vontades e, portanto, você faz um contrato, ou por meio da declaração unilateral de vontade, ou por meio do ato ilícito. O que é a declaração unilateral de vontade? Veja, a declaração unilateral de vontade é uma obrigação que você contrai vinda de apenas uma pessoa. Por exemplo, vamos supor que você perdeu o seu cachorro e você posta lá no seu Facebook: perdi meu cachorrinho, por favor, quem achar eu dou R$100. O que você está fazendo? Você está fazendo uma promessa de recompensa, não é mesmo? Basta a sua vontade para que, seja lá quem for a outra parte, quando ela achar o seu cachorro e lhe devolver, você é obrigado a indenizá-la então, ou você está obrigado a pagar para ela então R$100, porque foi o combinado entre você e a pessoa que você nem sabia quem seria a outra parte. Isso então é uma declaração unilateral de vontade, como por exemplo também um título de crédito, o cheque. O cheque também é uma declaração unilateral de vontade que você se obriga, a partir apenas da sua vontade. E você tem o ato ilícito aqui, no nosso quadrinho. Você tem também o ato ilícito. O ato ilícito é o artigo 186, quando você causa dano a outro e você tem o dever de reparar. Ou seja, se você agiu com dolo ou culpa, negligência, imprudência, imperícia, você vai ter que reparar o outro, é uma obrigação que você contrai. Pois muito que bem. O contrato, que é uma fonte de obrigação, ele é um acordo, tá aqui, de duas ou mais vontades em conformidade com a ordem jurídica. Ou seja, você tem um acordo de duas ou mais partes, mas sempre respeitando a ordem jurídica, sejam todas as normas, Você não pode fazer um contrato com objeto ilícito, mas você também tem que observar a boa-fé e a função social daquele contrato. Veja, no artigo 421 nós temos lá a questão da função social que nós vamos explorar daqui a pouquinho. Todos os contratos, então, são acordos de vontade de duas ou mais partes, sempre respeitando a conformidade jurídica, a fim de adquirir, modificar ou extinguir relações de natureza patrimonial. Sempre aparece aí para você, então, natureza patrimonial. Se não tem natureza patrimonial, não vai interessar para o direito. O contrato versa sempre sobre natureza patrimonial, portanto. Muito bem. Vamos lá para o artigo 421, vamos explorar o que seria a função social e como ela pode aparecer na sua prova da OAB. A função social do contrato, ela vem como uma imposição para ser respeitada. Olha o que diz o artigo 421. A liberdade de contratar será exercida, olha só, em razão e nos limites da função social do contrato. Em razão e nos limites, é um limitador da sua vontade. É um limitador da autonomia privada. Você tem que observar a função social para contratar e ser contratado.
A função social, então, é um princípio que impõe às partes sobre dois aspectos. Você tem o plano interno da relação, ou seja, entre as partes. Entre as partes, função social significa o quê? É um equilíbrio na relação, é a colaboração, é a boa-fé. Então, entre as partes, é um equilíbrio, colaboração e boa-fé entre elas. Agora, no plano externo, ou seja, você tem aqui as pessoas, as partes, né? Desculpem meu desenho, né? Não sou desenhista, mas essas são duas partes. E essas partes com relação à sociedade. É uma relação, então, do plano externo, a relação do contrato com a sociedade. Esse contrato, a partir desse prisma, tem que ter necessariamente uma manifestação que proteja, ou seja, que não prejudique consumidor, meio ambiente, a infância, as crianças, idosos, solidariedade em geral. Tem que respeitar. O contrato anteriormente tinha uma visão entre as partes, interpartes, ou seja, o contrato era relativo entre as partes. Hoje, essa ideia ela é mitigada pela função social. O que significa dizer isso? Significa que ela perde esse peso de relação entre as partes e passa a ter uma noção mais de solidariedade com relação ao contrato. O contrato ele interfere, né, na sociedade em geral, então você tem que observar essa função social que ele tem. E além disso, você tem a tutela externa do crédito. Como assim? A tutela externa de crédito, né, dentro da função social, significa que a vontade das partes tem que ser respeitada por terceiros. Terceiros, portanto, eles não podem interferir ilicitamente para prejudicar as partes. Vamos supor que eu sou uma empresa e contrato alguém famoso para ser meu garoto propaganda. E aí ele começa a fazer muito sucesso. A publicidade faz muito sucesso. E vem a concorrente e rouba esse garoto propaganda, ferindo, portanto, um contrato que eu tinha com ele. Isso, pelo Poder Judiciário, é vedado. O que o juiz vai entender? Se eu chegar para o juiz e falar, juiz, roubaram meu garoto propaganda, eles estão interferindo no meu contrato, eu quero a proteção da tutela do meu crédito, né? Porque todo contrato gera um crédito, todo contrato gera um crédito, e eu quero proteger esse crédito. O juiz vai falar o quê? Realmente, né? Se você tem um contrato estabelecido com o teu garoto propaganda e vem outra empresa e tira ele está interferindo de forma irregular dentro da sua relação jurídica. Portanto, ferindo a função social no que tange à tutela externa do crédito. Diante disso, né, aquela parte vai ter que se abster de fazer isso para que você possa dar continuidade ao seu contrato. Ok? Muito bem. Passando da função social agora, vamos verificar a questão da boa-fé. A boa-fé, ela pode ser, né, a boa-fé do Código Civil é a boa-fé objetiva, mas nós vamos ver a distinção da boa-fé objetiva e subjetiva. Primeiramente, vamos analisar então o que diz aqui o nosso contrato, o nosso esquema com relação ao Código Civil, né, a questão da boa-fé objetiva. Lá no artigo 422 do Código Civil, artigo 422 do Código Civil, nós temos aqui então que a boa-fé, né, ela está presente em todos os momentos dos contratos. Veja, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da boa-fé e da probidade, assim na conclusão do contrato como na sua execução. Ou seja, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Significa que a todo momento você tem que observar a boa-fé. Mas o que é a boa-fé? A boa-fé são deveres que estão ali implícitos, ou seja, eu não preciso escrever no meu contrato para saber que eles estão ali. Eu tenho que ser leal com a outra parte, eu tenho que ser transparente com a outra parte. Eu não posso, em momento algum, ser desleal, eu não posso, em momento algum, mentir ou até mesmo omitir informações da outra parte quando eu vou negociar com ela. Isso é boa-fé. Agora, perceba que esse artigo, ele fala só, né? Assim na conclusão do contrato como na sua execução. Percebe-se que o legislador deixou a fase pré-contratual fora. Ela não foi contemplada pelo legislador, né, nesse artigo. Ele limita o artigo. Isso é uma crítica ao artigo 422. Por quê? A boa-fé ela tem que estar tanto na execução quanto pós-contrato, mas também pré-contrato, quando você passa as informações para negociar. Por exemplo, vou vender meu carro para você. Eu tenho que falar para você, ó, meu carro nunca foi batido, mas tem os risquinhos, né? Já bati de leve, ou já teve perda total. São informações que você tem que passar para outra parte. Isso é boa-fé, transparência. E a outra parte com essas informações, ela vê se ela vai aceitar a tua proposta. Porque se ela não aceitar, sabendo todas as condições,
reais daquele bem, pode ser que tenha um vício de consentimento, não é mesmo? Então, os deveres anexos de conduta são cuidado, informação, respeito, lealdade, transparência, confiança, cooperação. Isso é a boa-fé. Você agir para que aquele contrato siga seu rumo natural, que é o quê? O adimplemento, que é o cumprimento da obrigação. Pois muito bem. Esses deveres anexos de conduta da boa-fé, transparência, lealdade, eles na prática geram o seguinte: se uma das partes for desleal com a outra, ou seja, não cooperar, ainda que você cumpra com aquele contrato, você poderá violar esse contrato. Como assim? Vamos supor que eu te vendi meu carro, mas eu não falei que ele já teve perda total. E você comprou, e quando levou para revisão, o teu mecânico de confiança ele avisa: ó, esse carro aqui já teve perda total, dá para ver que ele foi mexido. Eu não cumpri com o contrato? Cumpri. Você me deu o preço, você me pagou o dinheiro do preço, e eu te dei o bem. O contrato foi cumprido. Mas eu violei. Eu violei de maneira positiva esse contrato, porque eu deixei de agir de boa fé. Eu não lhe dei as informações que você precisava para aquele contrato ser concluído de forma que você não tivesse nenhum vício no seu consentimento. E essa violação positiva do contrato, ela gera uma responsabilidade, né? Que é reconhecida inclusive pelos informativos do STJ. Se você pegar, por exemplo, um cheque, o que é um cheque? Cheque é uma ordem de pagamento à vista, não é mesmo? Cheque é um título de crédito, é uma ordem de pagamento à vista. Se eu te dou um cheque, você pode imediatamente descontá-lo. Porém, nós sabemos que na prática existe cheque pré-datado, né? Eu te dou o cheque hoje, mas não é para hoje, é para daqui a algum tempo. Esse cheque, se você depositar na hora em que pede ser pré-datado, você está acarretando em prejuízo para outra parte, porque você está deixando de agir de boa fé. Apesar de estar cumprindo com o estabelecido entre as partes, afinal, que tem um cheque que é ordem de pagamento à vista, você não está cumprindo com o que a gente combinou. Logo, você vai ter que, então, indenizar, conforme súmula 370 da STJ, né? Se você deposita cheque pré-datado antes da data combinada, há uma quebra da confiança, há uma quebra da boa-fé objetiva, você gera, sim, o dever de indenizar. Certo, pessoal? Muito bem. A boa-fé ela tem funções. Nós temos a função, né, da boa-fé objetiva e de interpretação, ou seja, os contratos eles devem ser interpretados de maneira mais favorável àqueles que estão de boa-fé. Você tem também a questão do controle. Aquele que viola a boa-fé objetiva no exercício de um direito comete abuso de direito, então a boa-fé ela limita a ação das partes. E de integração. A boa-fé é integrativa, ou seja, você tem que ter boa-fé antes, durante e depois do seu contrato. Conceitos parcelares da boa-fé. A boa-fé é um assunto que pode cair na sua prova de diversas formas, seja pelo próprio artigo 422, seja pelos deveres anexos de conduta que nós já vimos, ou pelos conceitos parcelares da boa-fé objetivo. O que são esses conceitos parcelares? Vamos começar pela suprécio e surrétio. A suprécio é a perda de um direito pelo não exercício no tempo, ao passo que a surrétio é o surgimento de um direito diante de prática de usos e costumes. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo para você entender esse conceito. Vamos supor que a gente combine que vamos fazer um contrato de aluguel. Todo dia 5 eu tenho que te pagar o aluguel. Então, todo dia 5 eu tenho que te dar R$1.000 de aluguel. Pois bem, esses R$1.000 de aluguel são pagos sempre dia 5. Só que eu, locatário, chego no dia 10 e pago o aluguel, R$1.000. E você não me cobra juros, nem multa, nem nada. Você só aceita. Chega no outro mês, dia 10, pago R$1.000. E você de novo não fala nada. E assim nós vamos por meses. Meses. Dali 1 ano e meio de contrato, você fala: Tassi, você não tá me pagando aluguel no dia 5, eu quero juros, multa. Mas faz 1 ano e meio que a gente combinou assim. Afinal de contas, era para pagar dia 5. Eu paguei dia 10, você não falou nada, 1 ano e meio. O que significa? Significa que, ao tempo que você perdeu um direito porque você não exerceu, ou seja, você podia cobrar de mim multa e juros porque eu não pagava dia 5. Como você não agiu, eu ganhei o direito de pagar dia 10. E a partir disso, você não pode exigir algo de mim que me causa estranheza, não é mesmo? Se a gente sempre vinha
pactuando que dia 5 era para te pagar 1.000, só que eu pagava dia 10 e você não fazia absolutamente nada e você aceitou, essa sua aceitação fez com que eu ganhasse então esse direito de pagar no dia 10 e você perdesse o direito de receber no dia 5. Por quê? Pela boa fé. Se você quisesse continuar recebendo no dia 5, desde o início você deveria então me notificar, me informar falando, olha, você está pagando errado, você está em mora, você tem que pagar juros, multa. Se você deixa o tempo passar e vai fazendo daquela forma reiteradamente, você então está aqui diante da suprécio e da surrétio. Perde um direito pelo não uso e surge um direito pelos usos e costumes. Esses conceitos sempre andam juntos, ok? Nós temos outro conceito parcelar que é o tu quoque, não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? Essa frase me lembra muito textos bíblicos, lembra Jesus Cristo, não faz para o outro o que você não quer que faça para você. Dentro do contrato, se você não quer ser prejudicado, você não prejudica. Exceptio doli, também um conceito parcelar da boa-fé objetiva, não é o doli guaraná, pelo amor de Deus, né? É a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. O que significa isso? Nos contratos bilaterais, ou seja, nos contratos que têm obrigações para ambas as partes, uma parte não pode exigir que a outra cumpra sua obrigação se ela não fizer dela. Uma parte não pode exigir da outra sua obrigação se ela não fizer a dela. Isso é uma exceção. O que é exceção? A exceção do direito contratual é uma defesa. Né? Se a outra parte vem me cobrar algo, eu tenho como me defender falando assim, não vou cumprir porque você não fez a sua parte. Né? E aí tem também o venire contra factum proprio non petesce, que é a vedação de comportamento contraditório que causa estranheza à outra parte. Como assim vedação de comportamento contraditório que causa estranheza à outra parte? Veja, essa questão, esse conceito, ele funda-se no princípio da confiança. Se as partes estão executando o contrato daquela forma, tem que manter daquela forma. Vou te dar um exemplo bobo só para você entender. Quando a gente começa a namorar com alguém, a pessoa abre a porta do carro, te dá flor, né? Os meninos vão buscar a namorada, elas estão sempre maravilhosas, sempre arrumadas. Com o passar do tempo, esse comportamento não poderia ser alterado. Porque senão você casa com a pessoa e a pessoa fala assim, puxa vida, você era diferente quando namorava. Você me enganou, não é mesmo? Não pode agir assim. Se você abrir a porta do carro no namoro, tem que abrir no casamento. Se você se arrumava pro namorado no namoro, tem que se arrumar depois do casamento. Sob pena, venire contra factum proprio non petesce, comportamento contraditório causa estranheza. No contrato é a mesma coisa. Se eu estou agindo de determinada forma, eu não posso cobrar de você que você haja diferente. Por exemplo, vamos supor que num contrato de plano de saúde, você tenha direito, então, à remissão, ou seja, ao perdão, por 5 anos após o falecimento do titular do plano. Vamos supor que teu pai é o titular, você é dependente dele nesse plano, e ele vem a falecer e você tem o direito de ficar 5 anos no plano sem pagar. Vamos supor que isso aconteça. Só que você, maior de 24 anos, sempre foi dependente, mesmo sendo maior de 24 anos. E o contrato tem uma previsão dizendo que após 24 anos, você não pode mais ser dependente. Só que nunca foi te avisado isso. Você fez 24 anos, 25, 26, 27, 28, continua pagando como se dependente fosse. E seu pai vem a falecer lá quando você tem 28 anos. E aí você vai exigir a remissão. Você fala, eu sei que eu tenho direito à remissão, eu gostaria então de ter por 5 anos esse direito, né, de não pagar o plano. E aí o plano fala, mas você não é dependente desde os 24. Mas o plano de saúde não aceitou que você pagasse como dependente dos 24 aos 28? Se ele aceitou que você pagasse como dependente, ele não pode chegar e falar, agora você não tem direito de dependente. Venire contra factum proprio non petesce. Se eu te aceitei nessa condição por vários anos, obviamente que você tem esse direito. Não posso só receber o teu dinheiro e depois, quando eu tenho que te dar uma obrigação, alegar que você não tem esse direito. Ok? Muito bem. Distinguindo então boa-fé subjetiva e objetiva. Olha lá. A boa-fé subjetiva, ela corresponde a uma intenção. É aquilo que a parte sente que está correto, né? Ela acha que o comportamento dela não está prejudicando outra pessoa. A boa-fé objetiva não é um achismo, não é uma intenção. É um dever que todo homem tem que ter, toda pessoa tem que ter. É um dever de lealdade, é um dever de agir de acordo com determinados padrões. E somente, né, você
tem que ser sempre transparente. Você não pode pensar o que eu acho que é transparência. Você tem que ser transparente. Tem que ser algo que é socialmente recomendado, né? É uma honestidade, uma lisura que você tem que ter sempre nos contratos. Por exemplo, professora, vamos supor então a questão da compra e venda de um carro. Vamos supor que eu tenho um carro e eu quero vender. Eu tenho um carro que tem lá uns arranhões e eu não faço a menor diferença para mim se eu tenho um carro, se o carro tem arranhão, se não tem, porque o importante para mim é que o carro me leve para cima e para baixo. Então eu penso, nem vou falar que tá arranhado o carro, porque para mim não faz diferença. Isso é uma boa fé subjetiva. Eu penso assim, não vai ter prejuízo para outra parte, ele também não deve se importar. É o que eu acho. Como que eu devo agir dentro da boa fé objetiva? Independente se eu acho que a outra parte vai ou não vai se importar com esses arranhões que tem no meu carro, eu vou contar para ela, para ser transparente, para que ela, quando pegue meu carro, analise. Não, tem uns arranhões, eu vou gastar nisso, então eu vou pedir um abatimento no preço. Isso é boa fé objetiva. É um dever de lealdade e transparência, independente da minha intenção como parte. Então eu sempre tenho que agir dentro dessa lisura, dessa honestidade com a outra parte. Então a boa fé objetiva corresponde a uma intenção e a boa fé subjetiva corresponde como uma intenção e a boa fé objetiva, ela é um dever de conduta. Ok? Muito bem. Avançando no nosso tema, vamos falar da natureza jurídica do contrato. Mas para falar de natureza jurídica do contrato, vamos fazer uma pequena revisão sobre ato jurídico e negócio jurídico, para ver aonde se enquadra o nosso querido contrato. Veja lá, tudo que interessa para o direito é um fato jurídico, está aí na tela para você. E pode vir da natureza, como por exemplo, enchente, catástrofes naturais, ou do ato jurídico. Esse ato jurídico ele é sempre lícito, porque o ato ilícito ele é antijurídico. Não é verdade? Tudo que é antijurídico, tudo que é ilícito é antijurídico, não está aqui no nosso esquema. Mas o ato jurídico, ou ele vem da lei, da efetividade da lei, ou do negócio jurídico. Ou seja, ou a lei impõe, ou a vontade humana, de acordo com o que você vai realizar, vai te trazer então as consequências jurídicas. Num você escolhe as consequências, no outro não. Quando a lei impõe, você não escolhe as consequências. Nos negócios jurídicos, você escolhe suas consequências. Ato jurídico lato sensu, vamos pegar aqui ó, lá do nosso esqueminha, né? Ato jurídico, vamos ampliar esse esqueminha aqui de ato jurídico. Ato jurídico, ele pode ser ato jurídico stricto sensu, que é os efeitos definidos em lei, ou negócio jurídico, que eu posso escolher os efeitos. Por exemplo, as cláusulas de um contrato de cumprimento. Vamos pegar um ato jurídico aqui, stricto sensu. Eu posso escolher de que maneira eu vou adotar um filho? Não, a lei impõe de que maneira eu adoto um filho. Eu quero comprar uma casa, posso escolher de que maneira eu vou comprar essa casa? Sim, forma de pagamento, né? Como que a casa vai ser entregue, que dia, quando, como, onde. Eu escolho as consequências jurídicas, não é mesmo? Então vamos pegar agora esse negócio jurídico aqui e dividi-lo novamente em dois. Então, negócio jurídico, eu escolho as consequências, né? O ato jurídico, eu não escolho. O ato jurídico vem definido em lei. Então, volta lá. Eu escolho as consequências do negócio jurídico. Ele pode ser unilateral, aperfeiçoa pela manifestação de uma só vontade, por exemplo, o testamento. Basta uma pessoa determinar o que ela quer para gerar as consequências jurídicas. Ou bilateral, eu preciso de duas, né, ou mais composições de interesses, como é o caso do contrato de compra e venda, em que eu tenho um comprador e um vendedor. São dois interesses diferentes. Analisando esse quadro, vamos ver. O contrato é um fato jurídico? Sim, ele interessa para o direito. Advém da natureza? Não. Ele advém de um ato jurídico. Esse ato jurídico, ele é ato jurídico stricto sensu ou ele é negócio jurídico? Ou seja, eu escolho os efeitos dele ou a lei impõe? Eu escolho os defeitos dele. Eu escolho os efeitos desse contrato. Ele é unilateral ou bilateral? Ele precisa de duas ou mais partes para se aperfeiçoar. Então, a natureza jurídica do contrato é negócio jurídico bilateral, tá? Pode-se escolher, então, os efeitos a serem produzidos. É negócio jurídico bilateral. Muito bem. E ele não tem forma especial.
apenas quando a lei determina. Vou comprar uma água. Vou lá na cantina da minha faculdade comprar uma água. Pois bem, eu preciso fazer uma escritura pública? Eu preciso fazer uma formalidade? Já pensou a fila da cantina? 300 pessoas e você lá assinando, indo reconhecer firma para comprar uma água? Não é assim. Ele não tem forma, a não ser que a lei determine. Por exemplo, se eu vou te emprestar minha caneta, quer minha caneta emprestada? Sim, eu quero. A gente não fez um contrato? Por favor, durante a prova, por favor, me empresta tua caneta, colega. Isso é um contrato verbal sem forma especial, é um comodato verbal. Outro exemplo, eu vou no shopping, eu paro meu carro no shopping, no estacionamento. O que é aquilo? É um contrato depósito, também sem muitas formalidades. Então, o contrato, normalmente, não tem muita formalidade, a não ser que a lei exija, como é o caso de compra e venda de um apartamento, por exemplo, com valores superiores a 30 salários mínimos. Você vai ter que fazer uma escritura pública e depois vai ter que ir lá no registro de imóveis competente para formalizar todo esse contrato. Diante disso, você vê que tem dois tipos de contrato. Os formais, que exigem forma, e os informais, que não exigem, sem forma prescrita em lei. Veja, é importante você saber que nós estamos aqui dentro da matéria de direito civil, direito privado. Mas a matéria contratos, ela estende-se a outros ramos. Apesar de ser matéria de direito privado, aplica-se também a direito público. Quando? Quando são feitos contratos celebrados com a administração pública, ok? Continuando, nós vamos falar das condições gerais de validade dos contratos. Nós temos aqui de ordem geral e condições de ordem especial. Condições de ordem geral para qualquer tipo de negócio jurídico e depois de ordem especial para os contratos. Você tem a capacidade do agente como condição de ordem geral. Você tem o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e você tem a forma prescrita ou não defesa em lei. E como ordem especial, você tem o consentimento recíproco ou acordo de vontades. Vamos analisar rapidamente cada um deles. Vem comigo. Capacidade dos contratantes é condição subjetiva, Para você considerar o contrato nulo ou anulável, você pode, então, ao negociar com alguém, observar se ele é capaz, se ele é um agente capaz. Porque, senão, ele pode ser considerado nulo ou anulável esse contrato. Se você, então, cometeu alguma irregularidade ao firmar um contrato com alguém que era absolutamente ou relativamente incapaz e não supriu essa incapacidade absoluta ou relativa por meio da representação ou assistência. Veja, as pessoas absolutamente incapazes, ou seja, se você firmar um contrato com alguém absolutamente incapaz, ela tem que ser representada, sob pena desse contrato ser nulo. A pessoa, então, absolutamente incapaz são quem? São os menores de 16 anos. E tem os relativamente incapazes. Eles devem ser assistidos. Se não forem assistidos, pode ser anulado aqueles instrumentos que eles forem assinar sem assistência. Maiores de 16 anos e menores de 18 anos são relativamente incapazes. Os zebra habituais, quem são os zebra habituais? É aqueles que têm relação com o alcoolismo, alguma doença ligada ao alcoolismo, pessoas que costumam beber de forma descontrolada e precisam de uma ajuda médica nesse sentido. Viciados em tóxicos também. E aqueles que não puderem exprimir sua vontade de forma transitória ou permanente. Por exemplo, eu posso exprimir minha vontade. Eu estou aqui com a minha capacidade plena. Mas vamos supor que eu vou numa festa e me colocam alguma coisa na minha bebida e eu fico lá inconsciente. É transitório. Por aquele momento eu não consigo exprimir minha vontade. Permanente é aquela pessoa que nunca vai conseguir porque ela tem algum tipo de problema. Ela não consegue exprimir sua vontade. Seja porque ela foi interditada por alguma doença, por alguma questão. E os pródigos? Pródigo é aquela pessoa, então, que gasta muito dinheiro e precisa de um controle, precisa que alguém tome conta da sua vida financeira, senão ele acaba gastando tudo que tem. Essas pessoas são relativamente incapazes. Esses, quando firmam contratos, podem ser anuláveis. Qual é a diferença de nulo e anulável? Os seus efeitos jurídicos, Os atos nulos, eles produzem efeito ex tunc. E os anuláveis, ex nunc. Como é que eu sei isso? Vamos para um macete bobo, mas que funciona. O ex tunc, ele retroage, ou seja, ele estava produzindo efeitos, eu firmei um contrato com alguém, produziu efeitos,
eu decreto que ele é nulo, ele retroage, volta e cancela todos os efeitos produzidos. Ele como se não tivesse existido, ele é, né, nulo, não produz efeito algum. E você tem os anuláveis. Eles estão aqui produzindo efeitos, eu decreto que ele é, né, foi anulado, e aí ele para de produzir efeitos a partir da decretação. Um retroage, o outro não retroage. Extunc, T de testa, você bate na testa, você vai para onde? Para trás, ó. Extunc, retroage. Exnunc, N de nuca, bate na nuca, vai para frente. Para onde você vai? Para frente. Então extunc, retroage, exnunc, não retroage. A vida ela é extunc, ela não retroage. A vida sempre é bola para frente. Nunca você consegue voltar para trás para anular o que foi feito, tá certo? Então nos contratos, se você firma um contrato com alguém absolutamente incapaz, ele é extunc, né? Ele vai retroagir e anular, como se não tivesse existido, é nulo. E o exnunc, né, os relativamente, quando você firma um contrato com alguém relativamente incapaz, é a partir da decretação, da anulação daquele ato, ok? Muito bem, continuando. O objeto ele tem que ser lícito, ou seja, ele não pode atentar contra a lei, moral e bons costumes. Quando é imoral, os tribunais entendem que ninguém pode valer-se da sua própria torpeza. Tá aqui até o brocado em latim para você, né? Artigo 158.83. Ninguém pode valer-se da sua própria torpeza para ter algum tipo de benefício. Por exemplo, se eu vou te vender uma corrente, né, que eu falo que é ouro, mas na verdade não é, e você me paga com cheque sem fundo, eu não posso chegar pro juiz e falar, ah, olha, ele pagou com cheque sem fundo. Por quê? Porque eu já estava tentando te enganar também, né? E você também não pode chegar e falar assim, ah, eu comprei comprei uma corrente de ouro e não era ouro. Você também não pode, porque você não pagou a tua parte. Então ninguém pode valer-se da sua própria torpeza. O objeto não pode atentar nem contra a lei, nem contra a moral, nem contra os bons costumes. Além disso, esse objeto ele tem que ser possível, né? Objetos fora do comércio não são objetos possíveis de contrato. Herança de pessoa viva está fora do comércio, porque é uma vedação expressa, olha o que diz o artigo 426. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva, né? A herança ela só ocorre quando a pessoa morre. Então você não pode falar assim, ah, eu vou ganhar do meu pai uma fazenda, então eu já vou fazer aqui um contrato com você de compra e venda, que assim que ele morrer eu te passo. Não. Esse contrato com esse objeto não é possível dessa forma, porque não existe herança de pessoa viva. A gente diz que o artigo 426 afasta a pacta corvina. O que é a pacta corvina? Como se fosse um monte de corvo mesmo. Sabe quando a pessoa está ali no deserto, perdida, vai morrer e ficam os corvos lá, tudo em cima, esperando a pessoa só morrer para pegar? Isso é a pacta corvina. As pessoas mal podem esperar a pessoa morrer que já querem ir em cima do patrimônio dela. Então o artigo 426 afasta a pacta corvina. O contrato ele é nulo diante da impossibilidade do objeto. Sem objeto, que é um dos requisitos para a condição de validade, não vai existir contrato. Ele é nulo. Tá? Só uma observação que no Brasil a sucessão ela pode ser legítima, né, testamentária. Legítima são o quê? Os herdeiros necessários, né? Toda pessoa quando falece deixa pelo menos 50% do que é seu para os herdeiros necessários, que é cônjuge, se não tiver, filhos, se não tiver ascendentes, né? Sempre o cônjuge junto, cônjuge com os filhos ou cônjuge com ascendentes. Então, se você não tem ascendente, mas tem filho, vai para os filhos. Se não tem filhos, mas tem ascendentes, vai para os ascendentes. E se tem cônjuge, ele também recebe. Esses são os legítimos. Testamentário é por meio do testamento. E não há sucessão contratual. Eu não deixo nada via contrato, ok? Lembrando do artigo, né, 2018, que fala da partilha dos bens dos pais em vida aos descendentes. Então, o artigo 2018, ele fala, é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima ou os herdeiros necessários, ok? Muito bem. Continuando, o objeto ainda tem que ser determinado ou determinável, né? Eu posso ter um contrato ou com um objeto já previamente estabelecido ou que venha a vir futuramente a ser realizado, né? Concentração. O que é concentração? Concentração é quando eu determino o gênero, quantidade e qualidade do meu bem. Por exemplo, o que é um objeto determinado? Este celular. Esse celular é um objeto determinado. Este celular
Portanto, se eu te vender, é este celular, um objeto determinado. Agora, vamos supor que eu tenho lá 1000 celulares. Vou te vender um celular. Eu não sei a qualidade, porque eu não sei qual é. Eu ainda não deixei ele único. Eu ainda não fiz a concentração. Mas eu sei gênero, celular, quantidade 1. Então, ou eu já determino, ou eu posso determinar a questão do gênero, quantidade e qualidade. Se eu não fizer assim, o contrato ele é nulo. Eu tenho que ter um objeto ou determinado ou determinável. Muito bem. E o objeto sempre tem que ter valor econômico. Não vai existir um contrato que verse sobre um grão de areia, porque não tem valor econômico. Sempre tem que ter valor econômico. E a forma, ela é prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita ou não defesa em lei. Em regra, a forma é livre, mas existem artigos da lei que determinam que essa forma seja de determinado modo. Então, ou a forma é livre, se a lei não exige, ou a lei traz com a exigência, e daí tem o requisito formal, ele tem forma, como a gente já falou anteriormente. E como que eu faço para dar essa forma? Por meio da publicidade feita pelos registros públicos, tá? Então a forma ela é ou prescrita, ou a lei determina como é, ou ela não proíbe, ou não defesa em lei, ok? Muito bem. E aí nós temos o requisito específico dos contratos, que é o consentimento recíproco de vontade, o acordo de vontades. Vamos lá. Esse acordo de vontades ele deve ser livre, né, e espontâneo. Ninguém pode fazer um contrato ameaçado ou coagido. A tua vontade de contratar e ser contratado deve ser livre, sob pena de você ter a tua validade afetada. Por exemplo, se você tiver um erro, dolo, coação, estado de perigo, né, ou ainda lesão ou fraude, você não está livre na sua vontade nem espontâneo. Por exemplo, você chega no hospital, né, e aí você precisa internar o teu pai ou tua mãe, eles falam assim, assina aqui um cheque calção. Você vai assinar por quê? Porque você precisa. Você não vai falar, não vou assinar porque eu sei dos meus direitos. Não, daí a pessoa já morreu. Então o que você faz? Você faz tudo ali para acontecer o que você precisa, que é o atendimento ao seu parente mais próximo. Isso você não pode ter como uma vontade livre. Você não assinou livremente aquele cheque, né? Você assinou porque você precisou para ser atendido. Então quando você faz um contrato, né, por exemplo, o que seria um cheque nesse caso? Seria a forma de pagamento daquele contrato que você está estabelecendo. Quando há uma imposição dentro de um contrato por dolo, coação, erro, você não tem a vontade livre, espontânea. E tem que ter para que esse contrato possa produzir todos os seus efeitos jurídicos, ok? E essa manifestação de vontade, ela pode ser tácita ou expressa. Tácita, você percebe por meio da conduta da pessoa. Por exemplo, eu vou te doar essa garrafa d'água. Você precisa falar, eu aceito a garrafa d'água? Ou escrever para mim? Ou ir no cartório? Não. Se eu te entrego a garrafa, você não fala nada, mas começa a abrir, tomar, levar para casa, eu vou entender pela sua conduta que você aceitou. Então, a manifestação da vontade, ela pode ser tácita ou expressa. Tácita é pela conduta, por exemplo, a doação pura, né? O donatário, você que está recebendo bem, não declara se você aceitou o objeto, mas você se comporta como se tivesse aceitado, né? Você começa a usar, a possuir, a guardar, demonstra que você aceitou. A expressa, né, por escrito, ela deve ser feita sempre que a lei exige. Porque, por exemplo, se você vai locar um bem para mim, vamos supor lá que eu tenho aqui uma casa e eu sou locatário. Então nós fazemos um contrato de locação. Você fala para mim assim, tá, se eu tô locando para você, beleza. E eu conheço uma pessoa e eu penso assim, poxa, nesse apartamento, nessa casa que eu tô locando, tem 2 quartos. Dá para eu sublocar um quarto, eu durmo num e subloco para outra pessoa no outro. Eu posso simplesmente fazer esse contrato, sublocar? Não, eu não posso. Por quê? Porque a lei exige, artigo 13 da lei 8245 de 91, ela exige que quando exigir sublocação, tem que ter anuência expressa do locador. Então, se você está locando para mim, eu só posso sublocar se você assinar lá escrito dizendo, eu entendi que você vai sublocar para um terceiro e eu aceito, ok? Isso é expresso quando precisa de fato estar escrito, de fato estar muito bem informado,
que a outra parte aceitou essa sua proposta. Muito bem. E o silêncio? O silêncio, nesse caso, ele pode ser interpretado como aceitação tácita. Então, sempre que for silêncio, é aceitação tácita, salvo se a lei exige que seja aceitação expressa. Exatamente. Na doação pura, o que é doação pura? É quando eu te entrego algo e você não tem que fazer nada em troca. Na doação pura, o silêncio, eu vou entender que você aceitou. Mas se a lei exige, por exemplo, locador, posso sublocar a casa para um terceiro? Se ele não falar nada, a lei não exige que seja expresso? Exige. Eu vou entender então que ele simplesmente não aceitou. Ok? Muito bem. Indo já para o final da nossa aula de agora, desse nosso módulo, contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele contrato que eu não discuto cláusula, que você aceita, pegar ou largar. Por exemplo, quando a gente vai fazer contrato com telefonia móvel, internet, pacotes para a nossa casa, normalmente vem um pacote pronto, você aceita ou não, é pegar ou largar. Isso é um contrato de adesão. E o nosso código, no artigo 423 e 424, trazem peculiaridades desse contrato. Primeira coisa, contrato de adesão é permitido ou proibido no ordenamento jurídico brasileiro? Ele é permitido, mas eu tenho que observar o seguinte. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias que, possam causar algum tipo de problema ao aderente, eu sempre vou interpretar de forma favorável ao aderente. Quem que é o aderente? Aderente é aquele que está aderindo ao contrato. Por exemplo, se você vai fechar um pacote com uma telefonia móvel, você é o aderente. A telefonia móvel te dá um contrato, você aceita ou não. Então, sempre que tiver num contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, eu sempre vou interpretar de maneira mais favorável ao aderente. Por quê? Porque ele é o frágil da relação, A pessoa que fez o contrato, ela escreveu tudo o que ela queria, o outro só vai pegar ou largar. Então, ele, obviamente, é desfavorável nessa relação jurídica. Portanto, você precisa entender isso e, se tiver algum tipo de controvérsia no contrato, favorecer aquele que está aderindo. E para finalizar, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio jurídico. Nos contratos, então, de adesão, são nulas as cláusulas, ou seja, efeito ex tunc, não produz efeito, que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. O que significa isso? Veja, vou te dar um exemplo para você entender esse conceito. Vamos supor que eu, como consumidora, vou comprar um produto. Eu tenho direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, da garantia desse produto. 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Vamos supor que eu faça um contrato de adesão que diz lá, eu renuncio antecipadamente esse meu direito à garantia. Ou seja, eu comprei um produto, cheguei em casa e ele não funciona, mas eu não posso reclamar, mesmo a lei me dando os 90 dias, porque eu assinei dizendo que eu não ia poder reclamar. É nula essa estipulação. Esse contrato, então, tem uma cláusula nula, porque eu não posso abrir mão de um direito meu resultante do próprio negócio jurídico. A garantia, ela resulta do bem. Por exemplo, comprei celular, começa a fazer ligação, ele não funciona. É claro que eu tenho o direito de ir na loja e trocar por outro que funcione. Ah, mas você assinou um contrato dizendo que você sabia que não tinha garantia. Não posso. Não posso porque a lei diz que eu tenho esse direito. Então, um contrato de adesão, ou seja, um contrato que me é imposto cláusulas que eu não posso discutir, não pode ter nenhuma estipulação minha abrindo mão a um direito resultante do próprio negócio jurídico. Ok? Pessoal, muito bem. Esses eram os pontos do nosso primeiro encontro. Espero vocês no nosso segundo módulo. Um beijo grande, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.